gente vai entender um pouquinho na palavra de Deus. Por que que na palavra de Deus? Porque existem várias vozes falando, existem várias pessoas, várias coisas, várias. Todo dia tem uma voz diferente falando no nosso ouvido. E eu preciso discernir quando é Deus, quando não é, e qual a melhor maneira de discernir é através da palavra. Se você escuta um ensinamento de um pastor, de qualquer pessoa que te fala alguma coisa, é muito bom, é muito válido você pegar e depois conferir na palavra e entender o que a Bíblia diz. E existem verdades tão maravilhosas na Bíblia que pessoas até duvidam da sua veracidade. Até cristãos olham e falam assim: será que é isso tudo mesmo que Deus está falando? Será que eu tenho isso tudo? Será que isso está disponível para mim? E aí é que entra a incredulidade. É quando você vê uma verdade e não acredita nessa verdade. Isso é incredulidade. E é a incredulidade que faz você, talvez, passar por momentos que você não queria estar passando. Eu sei que existem pessoas passando por lutas, por dificuldades, por sofrimentos, por doenças, por coisas que, se você entendesse quem você é em Cristo, você não estaria passando. E nós vamos ver isso na palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Se você pegar esse capítulo 8, dedicar tempo, só nesse capítulo, você que já é filho de Deus, só nesse capítulo, você vai ver que existem muitas bênçãos para você. Você vai ver que você pode viver uma vida maravilhosa, somente nesse capítulo. Agora, se você pegar e ler todo o livro de Romanos, se você ler todas as cartas de Paulo, você vai entender quem você é e você vai viver uma vida sobrenatural, uma vida que talvez você nem acredita que seja possível. Amém? Quero te convidar a curtir o vídeo aí, dá uma curtida, deixa um comentário, encaminha para alguém, para que mais pessoas sejam abençoadas. Eu creio que dentro de pouco tempo esses vídeos serão assistidos por milhares de pessoas para a glória de Deus. Eu declaro isso. E quando isso acontecer, você pode voltar nesse vídeo aqui e você vai ver que Deus, ele cumpre. Que Deus, ele faz. Eu preciso acreditar e declarar isso. Amém? Eu vou só ler os títulos que está aqui na minha Bíblia. E a gente vai ler somente mais no final do capítulo. Mas na tradução que eu estou usando, que é a nova versão NAA, Nova Almeida Atualizada de 2017, uma versão muito boa que eu gosto, eu só conferir se é isso mesmo. É isso mesmo, Nova Almeida Atualizada 2017. E os títulos aqui do capítulo 8 diz o seguinte, presta atenção. Primeiro, a vida no Espírito. Então, nós temos o Espírito Santo, você sabe disso. A vida, como é viver uma vida no Espírito Santo. Nós vemos depois aqui o segundo título, Filhos e Herdeiros. É uma verdade maravilhosa, que se você tomar posse, você vai entender o que você tem, quem você é. Você é filho de Deus e você é herdeiro de Deus. E tudo é de Deus. E você é herdeiro de Deus. Nós não vamos entrar nesse tema, porque o nosso tema é outro. Depois vem aqui, ó, os sofrimentos do presente e a glória futura. Você vai entender o que você tem hoje e o que você vai ter depois. Qual é a nossa esperança? Vemos aqui também a intercessão do Espírito. Você tem o auxílio do Espírito Santo para te ajudar. Isso é maravilhoso. Você entender e absorver e receber essa verdade. E agora, o texto que nós vamos ler, que diz, o título aqui da minha Bíblia, Nada nos separa do amor de Deus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 31 diz o seguinte, vamos ler aqui,
Que diremos então à vista destas coisas, depois de Paulo falar tudo o que eu falei aqui, né? Os títulos, se você ler o capítulo inteiro, você vai entender. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, se Deus está a seu favor, não existe força contrária que possa te impedir de alcançar a vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, só por esse texto aqui, é claro que eu não posso usar só o texto, eu preciso ver o contexto, mas se você ver o contexto, você vai ver que esse versículo está falando a verdade. Se Deus, ele deu o seu filho para nós, para morrer por nós, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ou seja, só por esse texto eu tenho base bíblica para dizer que uma vida em Cristo não existe falta. Não existe falta para aquele que entende quem ele é e aonde ele está. Para o cristão que absorve essa verdade bíblica. Se Deus ele deu aquilo que ele tinha de mais precioso, aquele que ele tinha de mais precioso, que foi seu filho, Jesus Cristo, ele veio aqui, ele encarnou como um homem para morrer na cruz do Calvário, para pagar pelos nossos pecados. Será que Deus não vai nos dar, juntamente com ele, todas as coisas? E quando eu falo todas as coisas, entra essa luta que você está tendo, essa dificuldade que você está tendo. Será que Deus não pode fazer? Será que Deus não pode mudar a sua realidade? E aí, versículo 33, e é por isso que eu te falei que existem verdades tão maravilhosas que até nós que temos o Espírito Santo, por algum momento nós duvidamos. E é preciso entender que a Bíblia, ela é a verdade, ela é o próprio Senhor Jesus Cristo, ela é a palavra de Deus. E se eu fiquei incrédulo, eu preciso ler de novo. Eu preciso ler de novo. Ler, declarar, falar, para que isso entre no meu espírito e eu entenda e absorva essa verdade. Muitos cristãos estão vivendo em cativeiros espirituais porque não absorveram a verdade, não entenderam que já estão livres em Cristo. E talvez você esteja passando por um momento de luta e dificuldade porque você não entendeu quem você é e a autoridade que você carrega. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode acusar você? Quem vai acusar você? E quem é você para acusar o seu irmão? Um eleito de Deus é Deus quem nos justifica. E a palavra justificar ela é uma palavra maravilhosa. Se eu entender o que eu sou, eu vou entender que não existe culpa sobre a minha vida. A Bíblia diz que tem um texto que eu não vou procurar agora, mas depois você pode jogar no Google para procurar, que diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. O que é justificar? É quando você pega alguém que deve, um criminoso, e justifica ele, você faz ele justo. Ele, perdão, ele não deve mais nada. E você em Cristo é justificado, ou seja, não existe acusação contra você. Só que às vezes nós mesmos nos acusamos, porque não entendemos quem nós somos e o que Jesus Cristo fez por nós. Então, é Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Quem vai te condenar? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Ou seja, Jesus Cristo veio aqui, presta bastante atenção e absorva essa verdade no Espírito. Jesus Cristo veio como homem, ele se esvaziou da sua glória e ele viveu aqui nessa terra como um homem. E ele foi crucificado. Ali ele era Deus, mas ele estava sem a sua glória. Ele foi crucificado. Ali ele morreu. E aí ele ficou 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Jesus Cristo ele ressuscita, ele inaugura uma nova humanidade e ele agora está glorificado. E aí, quando eu aceito o Senhor Jesus Cristo, espiritualmente é isso que acontece comigo. Eu morro para esse mundo
E eu nasço de novo glorificado. Eu sou uma nova criatura em Deus. É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo inaugurou uma nova humanidade da qual eu e você fazemos parte. Eu e você que já aceitamos esse sacrifício, nós que já nascemos de novo, nós somos uma nova criatura, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Já pensou você ter a intercessão do Senhor Jesus Cristo? Já pensou? Quando você está na dificuldade ali, você ora e aí Jesus pega e intercede por você. É uma verdade isso aqui. E pela fé, nós podemos absorver essa verdade. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí, o apóstolo Paulo ele começa com uma lista aqui, e eu vou falar essa lista e pode ser que você esteja passando por alguma dessas situações. Ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a dificuldade? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Será que existe alguma coisa que pode separar você do amor de Cristo? E aí ele diz assim: por amor de ti, né, como está escrito, verso 36, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Essa aqui era uma verdade de Paulo. Paulo, ele entregue à morte continuamente, ele foi apedrejado, ele foi tido como morto, ele passou lutas, ele foi açoitado, ele foi entregue à morte continuamente. Essa verdade dificilmente vai chegar à sua vida, de ser entregue na morte. Existem cristãos hoje no mundo que são entregues à morte. E ainda assim, o amor de Cristo não separa. Ele não é separado do amor de Cristo. Eu preciso que você entenda que a nossa vida em Cristo, ela é espiritual. E eu posso e sou abençoado nesse mundo terreno, mas mais do que isso, eu preciso entender que as bênçãos que me alcançam são espirituais. E quando eu tomo posse dessas bênçãos espirituais, a minha vida natural aqui, ela é diferente. Porque o mundo natural, ela é regido pelo mundo espiritual. É por isso que eu declaro aquilo que eu quero ver manifesto. Porque quando você declara, você está lançando no mundo natural aquilo que é espiritual. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala. Lembra que no começo do vídeo eu falei que esse vídeo ele ainda vai rodar e vai passar por... e várias pessoas serão impactadas pela palavra de Deus? Porque é isso que eu quero que seja manifesto. Então, quando você estiver na sua luta, na sua dificuldade, não declare aquilo que você não quer ver manifesto. Existem pessoas que estão passando por dificuldades no casamento. E sabe o que elas declaram? Divórcio, separação. Elas falam que o cônjuge ele é mau, ele fala isso e começa a falar, a declarar. Se você não quer ver isso manifesto, começa a declarar a bênção sobre o seu cônjuge. Começa a falar que ele é uma pessoa boa, que ele é trabalhador, que ele te ama. Que começa a declarar, por mais que você não veja isso manifesto, quando você declara, você está chamando à existência aquilo que não existe. Isso é bíblico. E aí você talvez está passando por uma dificuldade com o seu filho às vezes está teimando, está ficando levado, e aí você fala assim, esse menino é muito levado, esse menino é muito teimoso, esse menino é atentado, esse menino é... E aí você vai começar a falar, e aquilo só vai aumentando, porque você está declarando isso. Você precisa parar de declarar maldições e começar a declarar bênçãos. Isso é bíblico. Então aqui você vê que Paulo, né, voltando para o nosso assunto aqui, Paulo ele era entregue à morte. Então ele passava por lutas e dificuldades muito maiores do que nós passamos. Ele diz no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. E aqui entra o nosso versículo base do nosso pensamento. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
Eu preciso que você entenda, quando você estiver lendo a Bíblia, você precisa ver qual é o tempo do verbo. Ele está falando aqui, ó, somos mais que vencedores. Ele não está falando que você vai vencer. Ele não está falando que você ainda vai alcançar a vitória. Ele está falando, em todas essas coisas, nós já somos mais que vencedores. Essa luta que você está passando, essa dificuldade na saúde, na área financeira, no seu casamento, com seus filhos, essa luta com seus pais, essa luta na igreja, você já tem essa vitória. Você precisa receber aquilo que você já tem. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que você já é vencedor. Só que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele vai soprar no seu ouvido outra coisa. Ele vai falar assim: não, não é isso tudo, não. É mentira. Você não tem isso. Você não é isso. E aí, existem muitos cristãos que não estão ouvindo a voz do Espírito Santo e estão ouvindo a voz do inimigo. Satanás, ele não tem poder na sua vida. Ele não tem esse poder. Jesus Cristo, ele triunfou de todos os principados e potestades. Ele tirou esse poder deles. E ele entregou o poder sobre esses principados e potestades, sobre esses demônios, esses anjos caídos, ele entregou nas suas mãos. Você que é a igreja. É isso que você tem poder. Só que Satanás, ele vai começar a mentir, porque ele é o pai da mentira. Ele vai começar a enganar e eu falo assim, não, não é isso tudo que você tem. Então, meu amigo, se você quer a cura, declare a cura. Se você quer a restauração do seu casamento, declare a restauração do seu casamento. Se você quer ver seus filhos nos caminhos de Deus, declare isso. Se você quer mudar sua situação financeira, declare isso. Declare e receba. Por quê? Porque será que Deus não vai nos dar graciosamente, juntamente com Cristo, todas as coisas? Ele vai te dar. Ele já te deu. Você já é vencedor. Você não vai vencer. A vitória já é sua, já é garantida. Só recebe essa vitória. E aí, o versículo continua. Ele diz: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Ele está falando que você é mais que vencedor. Ele não está falando que você só é vencedor. Você é mais que vencedor. Você tem a vitória ou mais do que a vitória. É tão maravilhoso que a nossa carne, ela duvida, mas o nosso espírito, ele recebe. E aí é por isso que eu preciso mortificar a minha carne e falar assim, carne, você morreu, você não tem vida mais. Quem manda na minha vida é o espírito. E aí você vai ter uma vida sobrenatural. E você vai começar a falar coisas que as pessoas vão olhar e falar assim, esse caboclo aí é meio fora da curva, ele não está certo não ainda não. Por quê? Porque você entende quem você é. Você sabe o que você tem. Em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio de Deus. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, e aí tem uma outra lista aqui, presta atenção, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que são autoridades espirituais, são príncipes espirituais, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada, nada. E você coloca tudo e todos, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Você está nesse amor. Sabe quem vai te separar disso? Ninguém e nada. Não escute o que Satanás está falando. Declare a palavra. Dedique tempo à palavra. Dedique tempo à presença de Deus e você vai entender quem você é e o que você tem. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração e se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários, pois a gente pode estar respondendo. Encaminhe esse vídeo para alguém e deixe, né, curte aí o vídeo também, inscreva no canal. Vamos ajudar, por quê? Porque eu creio
que Deus ele vai alcançar mais e mais vidas através da palavra dele. Nós somos somente instrumentos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui e agradecemos por tudo o que nós temos. A tua palavra diz que nós somos filhos teus, somos herdeiros teus, nós somos mais que vencedores. E essa circunstância que está passando na vida dessa pessoa, ela não mostra quem ela é. Pai, ajude essa pessoa a ter visão espiritual, a entender e a declarar que ela é vitoriosa. Ajude, Senhor, nessa luta, nessa dificuldade, nessa angústia que essa pessoa está passando. Renova ela com o Espírito Santo. Ajude, Senhor, e derrame uma unção sobrenatural para que ela possa absorver e entender quem ela é e colocar para correr aquele que está roubando, matando e destruindo dentro da casa dela, Senhor. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus a cura sobre essa pessoa. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus a restauração desse casamento. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus a prosperidade financeira. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus que essa pessoa ela vai crescer espiritualmente e vai entender quem ela realmente é. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por cada um que está ouvindo esse vídeo. Obrigado, Senhor, pela vida em Jesus Cristo. Obrigado porque o Senhor nos uniu a Cristo. Nós somos um com Ele. Abençoe o nosso dia, esteja conosco, guardando, protegendo nós e os nossos familiares. Nós te clamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe. Amanhã nós estaremos aqui novamente, com a permissão de Deus, às 6h21.